Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da Casa Cine, onde trazemos pessoas, parceiros, amigos que sempre estiveram conosco para contar um pouquinho da sua trajetória, tanto de marketing, de comunicação, e a gente, é claro, não deixa de trazer pessoas assim de nome, pessoas muito relevantes, tanto para a nossa cidade quanto para o nosso estado. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, com as minhas amigas, né? A Cris Dresch. Falei certo, Cris? Certinho, isso aí. Tá bom. E a Larissa, que é Head Digital ali na agência, na WeBus Marketing, que agora também mudou de nome. E a Cris vai explicar para a gente, né? Hoje a gente vai falar sobre os grandes desafios da comunicação, inovações, tecnologia, tudo que a gente está vivenciando aí de novo no mercado, a gente vai trazer aqui no nosso bate-papo, né, Cris? Exatamente. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de dizer que nós nos sentimos muito honradas em poder trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa visão de comunicação, da forma como a gente trabalha e contribuir também com aquelas pessoas que vão nos assistir e dizer um pouquinho sobre o que a gente pensa desse mercado de comunicação. Nós que agradecemos. Para nós é uma honra ter vocês. A gente sabe que é muito apertado o tempo assim para todo mundo, né? Mas é sempre bom, né, a gente trazer e trocar principalmente experiência, né? Exato. Trocar experiência do que tem acontecido e assim, visão de futuro, né? Compartilhar experiências e visão de futuro. Exato. E para a gente olhar para o nosso quintal, mas também para a grama do vizinho e aproveitar essas boas práticas que estão acontecendo no mercado. Ponta Grossa é uma cidade com uma característica, né, Lari, de muitas agências importantes, grandes agências, grandes profissionais da área de comunicação. E a gente está sempre olhando para esse cenário também para aprender. Eu entendo que a gente está numa constante evolução e aprendizado com os nossos colegas e também, claro, a gente não deixa de ensinar também. É verdade. Cris, você está aí há 20 anos, não nasceu ontem aqui no mercado, né, de marketing aqui de Ponta Grossa, e acredito que atenda também outras regiões, além de Ponta Grossa, né, e você, com esse tempo todo, resolveu mudar agora, ter um novo posicionamento, né, com o nome, com a marca. Isso. Eu queria que você, né, explicasse para a gente por quê. A CR, ela é uma agência que nasceu dentro da VCG. Ela era uma agência que nasceu dentro da VCG. E aí, no ano passado, a gente já vinha numa discussão com o time de focar o nosso posicionamento no segmento de agronegócio e no segmento de transporte coletivo. E a gente não fazia só aquela coisa da assessoria de imprensa, que era o core inicial, quando eu comecei a trabalhar lá na VCG há quase 25 anos atrás. E eu pedi para o time, para a Larissa, que encampou essa iniciativa, Larissa, a gente precisa mudar a marca. Esse era o briefing, né? A gente precisa mudar a marca, o nosso posicionamento está mudando, a nossa interação com o mercado está diferente, embora hoje a gente atenda, claro, a gente tem esse foco no transporte muito forte, no agro, mas a gente atende outros players também. E a Larissa chegou como a voz da equipe e falou... A gente conversou com os criativos, a Cris quer mudar a marca, vamos começar a pensar nisso, o que a gente vai fazer? E daí a gente se olhou assim, e se a gente mudasse tudo? Se a gente mudasse a logo, se a gente mudasse o nome, se a gente mudasse o nosso tom de voz? Vamos propor isso para a Cris? Eu falei, então vamos estruturar as ideias e daí a gente chega com uma coisa mais pronta. Se não der, a gente muda só a logo. Se ela topar, a gente mata tudo e começa com um novo nome, com um novo posicionamento. E foi isso, os criativos, quando a gente dá o start, eles nos alimentam com muito mais, né? Então é sempre muito legal. A Cris tem esse perfil de abertura, assim, então quando a gente conversou com o pessoal do design ali, eles já vieram com muitas ideias, com coisas novas pra gente trazer pra Cris, e quando a gente trouxe, ela falou, não, então vamos nessa, e daí a gente começou. E principalmente porque eu acho que a nossa equipe ela é tão engajada, tão estruturada, tão unida, coesa, que quando eles chegaram com a proposta de nome e com a proposta de design, ela fez muito sentido pra gente. Porque eu, no meu discurso, eu evito a palavra eu. Né? Agora sim, é o meu discurso, mas quando eu estou conversando sobre algum projeto, é sempre num tom de coletivo, de equipe. Então, passar a chamar a antiga CR
para o naming de WeBuzz Marketing, ela é muito mais conceitual dentro da nossa filosofia, porque primeiro a agência é formada por pessoas. Somos nós, equipe, que construímos a relação e identidade com os nossos clientes. E o buzz, ele vem da sonoridade do buzz de ônibus, É verdade. mas é um buzz de barulho. É um buzz não no sentido de ruído, mas no sentido de movimento, no sentido de agitar, de repente tirar aquela coisa do senso comum, tirar aquela coisa que sempre foi desse jeito. Poxa, mas por que sempre foi assim se agora eu posso fazer diferente? De forma mais criativa, de forma mais inovadora, de forma mais ousada, de forma mais tecnológica, enfim. Então, quando eles apresentaram, isso fez muito sentido. Primeiro, porque nós somos uma equipe e eu valorizo muito o meu time. Sem as pessoas a gente não chega a lugar nenhum, e isso se reflete também para os clientes. E também porque nós somos, é a nossa característica de time. Um tá falando, o outro tá falando, o outro vem, complementa com uma ideia. Às vezes o nosso cenário de estrutura de agência ele é meio que caótico, assim. Porque, logicamente, nós temos pessoas com vários perfis, né? Um que gosta mais do silêncio, e a gente é aquela coisa que às vezes tá todo mundo ali falando, uma dupla discutindo um projeto, outra dupla discutindo outro projeto, e aí tem um trio discutindo outra iniciativa, e aí vem um e chama a atenção de todos para discutir uma coisa que às vezes é pontual. A gente trabalha muito no segmento do nosso negócio, principalmente em virtude da BCG, com gestões de microcrises, né? Por conta da característica do negócio. Então vem alguém e fala, pessoal, para tudo, me ajuda a enxergar esse cenário aqui, como é que a gente vai olhar para ele, como é que a gente vai comunicar. Então isso conversa muito com o nosso DNA, essa mudança de marca e de posicionamento, ela conversa com o nosso DNA. Isso que é bastante interessante, né? Assim, um lança uma ideia, o outro complementa. Não é aquela coisa assim, só um decide, é o que eu quero e pronto. Não, é tudo decidido, né? Essa mudança, ela vem sendo conversada já há muito tempo? Ou vocês decidiram, lançaram a ideia e pronto? Na verdade, nós tínhamos desde 2000, fazia 2 anos, né, Lari? Sim, acho que desde 2023 a gente já discutia essa mudança de logo, e daí, mas é aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre também, né? Quando a gente entra no flow de trabalho, o cliente sempre é o foco. Daí a gente falou assim, não, vamos determinar isso como um projeto e fazer. E em 2024 a gente estruturou bem bonitinho a construção da marca, todo o desenvolvimento que a gente pensou ali, apresentou para a Cris, e daí a gente falou, mas a gente precisa lançar. Quando que a gente vai lançar? E aí culminou com o aniversário de 20 anos da agência. Esse ano eu completo 25 anos de profissão, faz 25 anos que eu me formei, eu já estava no mercado de trabalho. Então foi, bom, já que a gente está há 2 anos como é que eu posso dizer assim, gestando esse projeto, vamos aguardar um momento oportuno e fazer um evento legal para divulgar essa marca para o mercado, para os nossos clientes, e foi de fato bem legal. Bem aceito. Né? Foi bem aceito. Meninas, com relação aos desafios que vocês enfrentaram até aqui, né? Cris, principalmente você, né, que tem 25 anos já, né, que está no mercado do marketing. Quais foram os seus maiores desafios para chegar até aqui? E o que você acha que vão ser os próximos desafios para frente? Eu acho que um grande desafio é que eu entrei no mercado de trabalho muito jovem. Eu entrei no mercado de trabalho predominantemente masculino. E ser mulher, e ser jovem, e ser com um mindset disruptivo. Eu sou uma pessoa ligada no 220. Eu tô me controlando, gente. Eu tô aqui, calminha. Tô tentando me controlar. Mas eu sou agitada. Eu sou uma pessoa de energia. Então, acho que entrar nesse ambiente, que às vezes é um ambiente conservador, sempre foi assim. Mas por que precisa ser sempre assim? Então, acho que o desafio foi esse, né? Me adequar a determinados ambientes. E se fazer ser ouvida também. Dizer que aquilo que você convencer que aquilo que você está dizendo de fato faz sentido. E eu acho que para a Lari principalmente no digital, né, Lari, a gente trabalhar com algumas campanhas e de repente o cliente querer que o resultado seja... Ah, sim. É porque assim, a gente tem um entendimento de que o digital realmente
os clientes têm o entendimento de que o digital é mais rápido. Você tem dados mais rápido, você tem informações que podem te ajudar a mudar a rota mais rápido, mas ainda assim a gente precisa de um tempo de experimento, né? Daquele material, daquela campanha que a gente está fazendo. Então, assim, o grande desafio é convencer o cliente a deixar as coisas fluírem no seu tempo, né? Para entender o que está funcionando, o que não está funcionando. No digital a gente tem a possibilidade de teste, Exatamente, várias campanhas. Até mesmo, eu ia falar, até mesmo para testar, né? Porque Exatamente. às vezes uma coisa não. Às vezes é um pequeno detalhe, né? Que você muda ali, você já muda a campanha toda, né? Exatamente. E o resultado também. E essa questão de entender o cenário mesmo, de fazer com que o cliente entenda que o cenário mudou, né? Que as coisas são novas, que existem novos desafios, mas que o público ainda é o mesmo, né? O público ainda quer o melhor produto num preço adequado e de uma forma confortável hoje, né? É verdade. Então, acho que esses desafios, assim, e depois quando a gente foi para o agro, né, que a gente começou a atender clientes do agronegócio, a exemplo, a Fundação ABC e a Copa Agrícola, a gente já viu esse cenário com uma presença feminina muito mais forte. E essa percepção de, como a Larissa falou, do digital, com esse conceito de aprendizado, de conhecimento da própria plataforma, do algoritmo, da campanha, da mídia, do layout, do design, e o que funciona e o que não funciona. Mas os desafios, eles são, eu acho que cada dia é um desafio diferente, porque vem mídias novas. A gente tem recentemente o advento da própria IA no nosso segmento, que no primeiro momento trouxe uma experiência e agora a gente já olha com outra expectativa, com outra análise. Isso era até uma outra pergunta, Cris, sobre tendências, né? Já que você já está falando da inteligência artificial, já vou inserir aí no que você está falando. Não se perde aí no que você está respondendo, né? Como que a inteligência artificial tem impactado a rotina das agências, né? A produção de conteúdo. Como que vocês têm enxergado isso? Lari, quer começar? As ferramentas de IA ajudam muito em processos que antes eram muito morosos, né? Até para você aprovar um produto antes, para a gente fazer um desenho ali do que a gente queria, a IA ajuda, né? Tipo, a criar referências e tudo mais. Então, são ferramentas que têm facilitado o dia a dia. Por exemplo, a gente não substitui hoje lá na agência. A gente não usa o ChatGPT para escrever nossos textos. A gente tem criativos e tem o pessoal de redação que faz isso. Mas para ajudar em construir referências, em fazer, por exemplo, os vídeos, narrações. Porque antes você tinha que enviar pro narrador e falar, olha, o tempo de texto é esse, não, vai ter que diminuir o texto. Hoje a gente joga o texto lá, esse texto pode ser lido em quanto tempo? Em 1 minuto rápido, 1 minuto e tanto devagar. Então eu tenho que diminuir porque eu preciso de 1 minuto numa cadência mais lenta. Então isso ajuda muito, você acelera o processo, você diminui, por exemplo, um dia de uma narração, por exemplo, que você enviava, não, vai ter que volta para o texto, faz novamente. Hoje você faz em 10 minutos, você corta ali o texto que você precisa e isso tem facilitado, né? Então eu acho que é uma grande ferramenta de suporte e facilita muito a vida das agências, acelera o processo e ajuda na aprovação de produções, por exemplo, de coisas mais longas, né? E a gente acredita muito, a gente sabe da potencialidade da IA, a gente sabe do quanto isso tem a capacidade de ajudar, de acelerar alguns processos, mas a gente defende, inclusive esse é o tema de um congresso que a gente vai promover aqui junto com o professor Albino esse ano em Ponta Grossa, que já aconteceu no ano passado, que é o fato da IA estar atrelada à inteligência humana. A inteligência artificial a serviço da inteligência humana, não o contrário, né? A gente precisa saber utilizar todas essas inteligências artificiais a nosso favor, mas não que ela seja suplementar a uma pessoa. Vou te dar um exemplo recente de hoje. Nós fizemos um anúncio para um material para um suplemento do PG Competitiva, e ele é uma história em quadrinhos que retrata a realidade do transporte coletivo, por exemplo, na nossa cidade. Talvez nós pudéssemos ter feito isso através de IA? Provavelmente sim. Mas nós usamos toda a criatividade de um design da nossa equipe, que também é cartunista, e que fez isso com primazia.
Por quê? Porque a IA não vai substituir o feeling dele. O enredo para construir essa história não foi feito. O olhar e a emoção do profissional, né? Exatamente. Não substitui. Não Sim, substitui. e como a gente está falando de publicidade, a gente atinge as pessoas. Até hoje, a propaganda do primeiro sutiã é tocante. Por quê? Porque ela conversava com as meninas. Então, isso ainda existe e isso provavelmente vai continuar existindo. A emoção, o cuidado, a atenção é humana. Então, isso nunca, nenhuma IA vai substituir. Até agora, né? Pelo que a gente sabe, pelo que as ferramentas chegaram até o momento de tecnologia. Mas acredito que isso é muito humano. Então, assim, a gente usando como ferramenta de suporte é sucesso. É verdade, gente. Me diga uma coisa, vocês poderiam citar o diferencial da WeBus no mercado? Eu acho que o nosso diferencial é entender, sobretudo, a Larissa já deu um insight sobre isso, usando a propaganda do meu primeiro sutiã, é que marcas conversam com pessoas. Então, nossa, vocês são bons no quê? A gente é bom em ouvir pessoas. A gente é bom em conversar e contar a história através de uma linguagem adequada aos mais diversos canais que essas pessoas têm. Porque todo mundo tem um repertório, todo mundo tem um enredo, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história de vida, né? Então, a gente ouvir isso e transformar isso num storytelling, transformar isso numa campanha, entender qual que é a sensibilidade que aquela pessoa traz para o negócio, para o segmento. Então, acho que esse é o nosso diferencial, sabe? Sempre fazer com que os nossos próprios clientes conversam com pessoas. As marcas que nós atendemos conversam com pessoas. E aí é olhar também para o público interno daquela organização, é trabalhar com o maior número de stakeholders envolvidos, por exemplo, com a família, com quem está ali que é plugado nos nossos stakeholders diretos, fornecedores terceiros, os parceiros. Então, a gente olhar para o ecossistema e ver quem conversa com essas marcas. E entender qual que é a linguagem mais adequada, mas sempre partindo do pressuposto que ali existem pessoas. Então, acho que esse é a nossa forma de enxergar o mercado diferente. A Larissa usa o digital, usa tecnologia, a gente usa a IA como suporte, as mais variadas ferramentas de IA como suporte, mas, acima de tudo, quem está no nosso cerne do negócio são as pessoas. Eu vejo assim, que é um caminho sem volta, né? Essa questão da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial, são ferramentas que nos ajudam no dia a dia, eu acredito que para todos os nichos de mercado, mas eu acredito que a gente está aprendendo ainda a aliar os dois, né? O humano e a inteligência artificial. Né? Sim, porque sem novo. perder a essência, a nossa essência, né? É tudo muito novo para nós. Então, a gente percebe que tem muita gente usando erroneamente, né? Perdendo o que você falou, a essência, o olhar, a emoção. Então, eu acho que até as pessoas mesmo do outro lado, elas já estão percebendo, né, quando é uma coisa sem o olhar humano, sem a essência, sem o coração, sem aquele trabalho manual, né? Então elas percebem, nossa, mas que estranho, parece que a gente só vê, a gente não sente, né? Então a gente está chegando assim naquele limiar de falar assim, não, aqui eu posso ir até aqui, daqui para cá. E assim, né, a gente não se relaciona com a IA. E a gente vê inúmeros casos de pessoas tentando estabelecer uma relação com a IA. E a gente sabe que isso não é possível. A gente se relaciona com pessoas. Então, por mais que a gente utilize, a nossa relação sempre vai ser. Você falou, né, a gente só vê. A gente não compra, às vezes, a gente não se relaciona, porque até você fala muito das comunidades, né? Da questão das comunidades. Então, como é que você se relaciona se você não cria uma comunidade? E as pessoas se conectam com pessoas, né? A gente tem inúmeros casos aí de comunidades que transformam a necessidade da marca, né? A gente teve um case, acho que, eu não lembro se foi ano passado, se foi no começo desse ano, a volta do McFish em uma edição limitada. Se você for ver numericamente,
no faturamento do McDonald's, o McFish não tem uma grande proporção, porque a gente não tem a cultura de comer peixe em sanduíche no Brasil. Verdade. Ele foi criado num outro país e veio para o Brasil como um cardápio padrão no McDonald's. E quando ele saiu, as pessoas falaram, cadê? Mas cadê? Aquilo ficou. Quando se criou uma comunidade inteira que estava em volta disso, tinham fóruns, tinham páginas, tinha uma movimentação inteira da internet, o McDonald's entendeu como marca, aquele número valia a pena. Então, assim, vamos investir, vamos voltar a uma edição limitada, porque aquela comunidade de pessoas queria aquele produto. E isso criou um buzz, criou um movimento, o Mac lançou por um tempo e voltou a trazer o produto ali naquele período, gerou aquela conversa, agradou clientes muito específicos, mas ainda assim ele agradou boa parte dos seus clientes. Então, assim, é um movimento de olhar pro teu cliente e entender que ele faz parte da tua marca também. E como que você faz isso? Entendendo ele com respeito, olhando para ele não como um número, mas como uma pessoa que está ali apoiando o teu produto. Então, isso faz grande diferença, assim, essa comunidade em torno do digital é importante, porque você está num mar onde os tubarões já estão estabelecidos. Então, assim, por que a gente tem ainda pessoas abrindo hamburguerias quando a gente tem McDonald's e Burger King? Porque aquela pessoa começou, às vezes, no bairro, ela criou uma comunidade, ela estabeleceu uma freguesia ali e ela vai aumentando. E se ela respeita aquelas pessoas, exatamente, e o respeito passa pelo produto também. Você entregar um serviço de qualidade, um produto de qualidade, é você levar respeito para o teu cliente. Então, isso é importante e isso vai continuar sendo importante. E como as empresas, diante dessa explosão de conteúdo, como que elas podem permanecer e ter autenticidade? Como elas podem ser autênticas, né, diante de tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que está sendo produzido por inteligência artificial, como a gente acabou de falar, né, sem emoção muitas vezes. Como que, às vezes, a gente, né, eu falo da gente mesmo, a gente se sente perdido, né? O que eu vou fazer? É meio que uma overdose, né? Às vezes parece que quando você não tá conectado, é como se você estivesse perdendo alguma coisa. Sim. Eu até gosto de comentar uma experiência que eu tive ano passado no RD Summit. É um evento que tradicionalmente a gente participa como agência. Esse ano eu não poderia estar lá e depois eu conto o motivo, né, pelo qual é um motivo importante, é uma grande marca que nós trabalhamos, que vai mudar em parceria, um rebranding, um redesign em parceria com a Porto, que é uma agência especialista em rebranding. Então eu não vou pro RD, mas no ano passado eu estive lá e era aquele monte de coisa acontecendo, tal. À noite até nós conversamos, né? E eu vendo a galera gravando vídeo, falando o que estava acontecendo, eu falei assim, meu Deus do céu, gente, eu tô aprendendo um monte de coisa, eu não tô postando, eu não tô falando, não tô gravando vídeo. Eu falei, peraí, mas por que eu só não posso viver essa experiência? Né? Por que eu só não posso viver o fato de eu estar aqui? E chegar para minha equipe, reunir o time, olha, nós vimos isso, nós tem essa tendência rolando no mercado, o hype agora tá nesse viés. Por que eu não posso só absorver? Por que eu tenho que postar? Eu falei, sabe quando você desencana assim? Eu não tenho necessidade de estar mostrando isso para o mercado, porque eu estava ali de fato para absorver aquele conteúdo. Mas às vezes a pressão das próprias redes sociais ela é tão grande. E às vezes tem até umas teorias, a Lari pode falar melhor sobre isso, que é do menos é mais, né? Que você não precisa estar postando todo dia, você precisa ter qualidade de postagem. Uma coisa que é muito complicada, né? E de quando você tem empresas maiores, existe uma estrutura, existe um time de marketing para produção, mas quando você vai para empresas menores, você tem o eu empreendedor, né? Que ele vende, ele limpa, ele faz tudo. E de quando ele olha assim, às vezes, eu esqueci de produzir conteúdo. Isso. E daí a pessoa fica refém daquilo ali, né? Eu acredito que o importante é que a pessoa tenha um bom relacionamento com seus clientes, assim. E entenda a sua audiência também, né? Exatamente. Porque, por exemplo, assim, vamos lá, você tem uma marca de roupa de criança. Hoje, qual que é o perfil da mãe? A mãe não... Seria... Boa parte das mães gostariam de ficar em casa cuidando dos filhos, que dá um trabalho... que é trabalho pra caramba também. Mas ela tem que estar no mercado de trabalho, fazendo trabalho
pra empresa e daí indo pra casa cuidar dos filhos. Que horas que essa mulher vai pegar no celular pra ver roupa, né? de filho? Uhum. Se a pessoa entender um bom momento, você tem que estudar teu cliente, na verdade. Você não tem aquela lá de tipo, os melhores horários para postar nas redes sociais. Não existe mais isso. Como que o teu cliente consome conteúdo? Ele tá no TikTok, ele tá no Facebook, ele tá no Instagram, ele tá em todas as redes, mas qual que ele gosta mais? Hoje, a gente tem a ideia e se vende a ideia de que o TikTok é bom para tudo. Ele tá ganhando muito espaço do ponto de vista de vendas agora. Por quê? Porque ele é muito bom para negócios de beleza. Perfume, maquiagem, Comida. beleza. Agora, além disso, ele não se prova como um bom vendedor. Ele tem muitas outras questões que ele precisa melhorar. E de criação de conexão também. Exatamente. Então, assim, é preciso que você entenda teu cliente. Às vezes, o melhor momento de você ter um relacionamento com ele é quando ele vai na tua loja. Olha, mostra para ele os produtos, indica bem certinho, fala, olha, eu tenho um grupo de WhatsApp que lá eu lanço as novidades. Você quer entrar nesse grupo? Ser consultivo também, entender quais são, porque quando a gente trabalha com vendas, a gente vende meio que tudo para todo mundo, né? Mas o que você precisa? Eu tô te vendendo, você tá com um blazer azul, eu quero te vender um blazer vermelho, mas vermelho é uma cor quente, provavelmente a tua pele seja fria, isso já não vai nem combinar com você não gosta de vermelho, você não fica bem para você não se sente confortável. Então, às vezes, eu acho que parte muito, quando eu entrei no primeiro ano de jornalismo, eu ouvi de um professor, ele falou assim, vocês têm 2 ouvidos e uma boca. E tipo, foi tão simples, mas é ouvir mais, é escutar mais, dar a devida atenção. E ouvir com escutativa. É verdade. Isso às vezes, no nosso cotidiano, né, a gente não percebe. Às vezes a oportunidade, ela está na sua frente, né? Como a Lari falou. Citou até o exemplo da loja de bebê, né? Eu lembrei de um podcast que a gente gravou aqui com um cliente, né? E ele tem uma loja de bebê e ele contando a experiência dele depois da pandemia. Ele tinha uma loja, ele tem ainda a loja, né? A loja era pequena e como tudo fechou na pandemia, né? Quase fechou, como muitos, né? Como muitos comerciantes. Mas entender a demanda do mercado e também, poxa, será que só postar ali a foto, a mãe vai ter tempo de ficar olhando? Por mais que ela queira, não tem tempo, né? Então, a virada de chave dele foi criar o grupo, como a Cris falou, e fazer a entrega na casa da cliente. Ela gostava ali da roupa, pedia e ele entregava. E cresceu tanto, né? O estabelecimento dele cresceu tanto, continua fazendo isso, hoje ele faz lives, faz um monte de outras coisas para agregar. É lógico, você tem que usar as redes sociais. Por exemplo, se você tem novidade chegando na loja, você vai postar, você vai colocar ali, mas você não precisa estar todo dia postando aquilo sendo um fardo para você e você às vezes deixando de atender bem lá o cliente porque você está respondendo mensagem no WhatsApp. Isso é às vezes o cliente está ali na sua frente, né? E você não... Exatamente, isso pode fazer você perder vendas, inclusive. Então, assim, é sempre dosando, assim, e fazendo o que você pode fazer. Quando você tá sozinho, é fazer o que você pode fazer da melhor forma. Quando você já tem uma equipe, uma ajuda, alguém que pode te dar a mão, é fazer um planejamentinho ali, bonitinho, pensar no que você pode postar, o que vai ser interessante, que nem a Cris falou, muito mais consultivo. Faz um conteúdo mostrando que você sabe sobre roupa, que você sabe sobre o produto, fala sobre o tecido. Um roteiro que eu vou te passar como agência, você vai fazer esse passo a passo, porque às vezes até esses clientes menores, eles não têm um budget para pagar uma agência, uma equipe. Então, a gente trabalha muito nisso, às vezes a gente vai fazer uma prospecção, teve um caso agora recente que eu fui fazer uma prospecção, eu dei tanta dica para ela, eu não peguei a cliente, eu não peguei ela como cliente, ela virou minha amiga e muitas das coisas que eu falei ela já está usando e tá tudo certo, o mundo devolve, sabe? Então acho que cortando um pouquinho a Lari que ela estava falando, mas é
trabalhar com as armas que tem. Eu consigo investir num CRM simples ali, que eu consigo fazer uma gestão de cliente. Poxa, investe nesse CRM, por mais simples que seja. Hoje a gente tem CRM, chatbot, tudo. Nossa, mas eu não tenho como bancar isso. Cria um roteirinho de vendas. Escreve ali num bloco de notas, copia e cola, para que seu cliente não fique sem atenção. Olha, eu tô com muita demanda aqui agora, depois eu te respondo. Mas já vai adiantando aí o que você precisa, que quando eu puder te responder, eu já vou trazer a resposta para você. Então, assim, é usar, por exemplo, a tecnologia que você tem hoje para você ir facilitando o teu dia a dia. E hoje tem muita coisa gratuita também, né? Então, claro que tem boas ferramentas pagas, né? Mas tem muitas gratuitas que podem facilitar o dia a dia, né? Não, e o YouTube traz uma vastidão de conteúdo pra gente que nos dá essa possibilidade de estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, né? É verdade. Então, isso é importante a gente olhar. Mas eu não sei fazer isso. Antigamente, a gente adotava a síndrome de Gabriela, eu não sei fazer isso, e ia morrer assim. Hoje não. Hoje a gente tem, se eu não sei fazer, a Larissa sabe, a Emily sabe, você sabe, e a gente, de alguma forma, vai descobrir como fazer. Esses dias a gente teve um problema, o atendimento do WhatsApp da Princesa dos Campos, que é uma empresa gigantesca, simplesmente caiu. Nós ficamos 2 dias e meio tentando resolver, porque a gente não sabia como resolver. A gente envolveu parceiro do Rio de Janeiro, parceiros nossos de Curitiba, a gente fez fórum de discussão. Eu sei que a gente, assim, montou um grupo de trabalho até conseguir resolver. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, mas o fato é que a gente resolveu, buscou ajuda, desenvolveu mecanismos para com mais pessoas chegar à solução do problema. E é isso, acho que essa busca de solução, partir da gente, da iniciativa, da proatividade também, isso não deixar só a responsabilidade para as agências em vender, mas cada um fazer sua parte também, né? É verdade. Meninas, o marketing, vocês falaram da Princesinha, né? Uhum. Princesa dos Campos. E me lembrei aqui, né? O marketing de influência, ele continua sendo um recurso fortíssimo. Como utilizar isso da maneira correta? Como escolher bons influenciadores? Eu acho que a gente tem... Eu vou falar do case da Princesa e a Lari fala do case da VCG. Acho que antes de falar dos cases, eu acho que a gente tem que falar que uma coisa importante é você olhar para o teu público. Sim. Você saber com quem conversa com o teu público, entender qual que é a persona ali que você está trabalhando, para daí você trazer um influencer que vá conversar com ele. Porque não adianta você trazer um cara que não tem nada a ver com o teu assunto porque ele está no hype ou porque ele tem muitos números. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Bem observado. E quando a gente observou, quando a gente fez o case da VCG, aí para pegar seu gancho, vou ter que falar do case da VCG, é muito olhando para esse público. Porque quando o Alisson, que é um digital influencer aqui da nossa cidade, viralizou, né? Ele já vinha construindo um conteúdo e ele cresceu de forma exponencial e viralizou. A VCG foi a primeira empresa a contratá-lo como influenciador. E deu muito certo. Por quê? Porque até ontem ele tinha acabado de sair do mercado que ele trabalhava, ele tinha acabado de assinar o contrato com a Cine, e até o dia anterior ele estava andando de ônibus conosco. Então ele era muito a nossa cara. Ele conversava com o nosso público. A gente sabia que as pessoas que iam ver o vídeo lembravam dele dentro do ônibus. Porque ele tinha conteúdo gravado dentro de ônibus. E ele tinha conteúdo, inclusive, de perrengue dentro de ônibus. Imagina se eu, como marca, só olho as coisas positivas que o meu negócio oferece. Se eu, como empresa, só quero, às vezes, vender o bastidor do que acontece no dia a dia, também pode ser positivo, né? E a gente vê hoje muitas marcas trabalhando dessa forma também. Humaniza, né? Humaniza, exatamente. Mais uma vez, gera conexão, né? Gera conversa. E a gente trouxe o Alisson e a gente teve, assim, números absurdos. Absurdos, coisa que a gente nunca viu no transporte coletivo, porque transporte coletivo é meio que commodity. As pessoas, elas precisam usar aquele serviço, ele tem uma função social, ele não está atrelado a um desejo de compra, por exemplo, né? Então você vê a repercussão que foi muito positiva. E aí, a Lari estava junto, nós criamos até um suspense nas redes sociais da agência. Nós gravamos recentemente com o Pedro Morisco. Pedro Morisco, para quem não sabe hoje, é o goleiro do
do Coritiba, é um menino que está performando super bem no campeonato da Série B do brasileiro. Ele é um cara que é do Paraná, que tem a cara do povo paranaense, não se mete, porque a gente tem que tomar cuidado em, como a Larissa falou, investigar, ver se esse influencer conversa com o público. O Pedro nunca foi influencer, foi a primeira publi que ele gravou. Mas ele tem uma conexão com o nosso público muito forte. Como a Princesa é uma empresa paranaense, tem essas fortes raízes ali junto ao futebol, porque trabalhou em parceria muito tempo com o Operário aqui, o ônibus de transporte do Coritiba é da Princesa dos Campos, a gente entendeu que essa era uma parceria que valia muito a pena. E trazer ele para dentro da marca foi uma aposta, porque é o que a Cris falou, ele não trabalha como influencer, ele não tinha esse case, esse press kit de influencer ali, ao contrário do Alisson, que já vinha fazendo um trabalho dentro desse perfil. Então, foi uma coisa que também funcionou muito bem. É a mais recente, a gente ainda está colhendo os frutos e os dados dessa parceria, mas que conversa muito com o público que é o público persona da Princesa dos Campos. E a gente, na própria corrida da Princesa dos Campos, agora nós usamos um outro influenciador, o Gus, e ele é atleta, amador, e ele também é busólogo. Então ele conversa com esse público que gosta de ônibus e também deu muito certo. Então acho que antes da gente contratar é olhar muito bem com quem que a gente está conversando, né? Quem tem capacidade de conversar com o nosso público. Não é porque eu gosto, né? O que vai trazer resultado para o cliente e qual é a relação com a persona. E relação com a nossa marca também, né? Porque, por exemplo, a gente não teria convidado o Alisson se ele nunca tivesse nada de ônibus. Exato. Ou se ele fosse o cara que só falasse mal da nossa empresa. Porque a gente também não... a gente tem que entender que o valor, a gente está emprestando o influenciador para dar mais valor para nossa marca. Então a gente não pode pegar alguma pessoa que tenha valores muito diferentes dos valores da nossa marca. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, porque assim, a gente vê muito esse movimento de aproveitar o hype de alguém específico. Verdade. Mas ele tem o valor que a tua marca quer vender? Ele conversa com os valores do seu público? Tem que ver tudo isso, entendeu? Porque não dá para você só ir pelos números e acabar sujando a reputação de uma marca que às vezes está sendo construída há muitos anos por uma coisa que você quer aproveitar uma onda ou os números de alguém específico. São vários fatores, né, que devem ser levados em consideração na hora de fazer essa escolha. Sim, e às vezes a marca pensa assim, mas não tenho dinheiro para contratar humorístico, hoje o Alisson tem números muito astronômicos, não consigo acesso. Procura aquela menina que faz que tem 10, 15 mil seguidores, às vezes até menos, porque essa micro-influência funciona muito bem. Essa menina tem uma conversa com as pessoas, eu tô falando menina porque eu tô pensando Ela tem a linguagem. Em moda, e tem esses influenciadores menores que conversam muito bem com seus seguidores, que tem essa comunidade estabelecida, e às vezes essa influencer menor, esse influencer menor vai trazer mais resultado para você do que um influencer que, sei lá, tenha 600, 100, 200 mil seguidores. É uma coisa que deve ser olhada com carinho ainda, e assim, o não você já tem, não custa lá bater na porta, perguntar o valor, talvez esquemar uma parceria ali com o influenciador, claro, respeitando ele, ninguém pode colocar preço no serviço de ninguém, né? Mas não custa você tentar essa parceria para você ver que vale a pena, assim. A maioria das vezes, se você pensar nos valores do teu público e se aquele influenciador está alinhado com isso, vai funcionar. Como que as pequenas e médias empresas fazem para se destacar ou competir com essas grandes empresas no âmbito comunicacional? Que a gente está falando, né, Cris, de contratação de influencers. Eu vou trazer muito da minha visão, e nesse caso é a minha visão, ela é uma visão pessoal também. Eu acho que assim, estar conectado com tendências, ver o que está acontecendo no mundo, no universo do seu segmento. Acho que esse é um ponto. Eu acho que se a gente conseguir
une dois aspectos, que é ser criativo, mas ser você mesmo. Porque não adianta você querer ser criativo porque você está imitando alguém sem você, como a gente já falou aqui, né? Sem perder sua essência. Se eu viesse aqui toda formal, toda séria... É não mentira, porque ela não é assim. Porque eu não sou assim. Isso não é da minha condição humana, não é da minha personalidade, né? Se eu viesse aqui de tailleur, às vezes Seria outra personalidade, né? às vezes não seria aquilo que o público quer de mim também. Então, acho que se a gente consegue ser criativo, mas sem perder a nossa essência, é outra dica valiosa. E é você buscar lutar com as armas que estão disponíveis no seu mercado, de você buscar aquilo que você consegue fazer com o máximo de recurso, com o mínimo de recurso para o máximo de resultado. Essa é a minha visão. É claro, as redes sociais exigem que você se exponha, muitas vezes, a pessoa às vezes é tímida, mas não é aquela coisa de, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer dancinha para vender, né? Tem Ou gente para que mostrar meu realmente produto. Sim. Não quer ter intimidade, né? Com a câmera. Mas eu acredito muito que um conteúdo bem desenhado, com informação, com um elemento que vai ajudar de fato o teu cliente, eu acho que sempre é importante, assim. Se você não gosta de aparecer, tenta usar a voz. Se você acha que a tua voz não funciona, escreve um texto com conteúdo que tenha valor. Eu acho que, e mostrando o que você é, com a tua personalidade, eu acho que isso sempre vai funcionar. Porque do outro lado tem uma pessoa buscando solução, buscando um produto que atenda a necessidade dela. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando agora, qual seria? Para fugir do erro mesmo. Você fala para quem está começando na comunicação ou para quem está começando o seu negócio? Para quem está começando o seu negócio mesmo. Acho que a regra lá, a dica que o meu professor deu há 25 anos atrás, ela cabe bem. Continua valendo, né? Continua valendo, né? Tenha 2 ouvidos e uma boca, mas 2 ouvidos com escuta ativa, até porque hoje com o celular, até vocês viram aqui, gente, meu celular tocou. O meu celular, desde que eu comprei, meu celular não tocava. Não sei o que acontecia, tocou, né, nunca tocou o celular, aí agora que eu esqueci, lembrei que o celular voltou a tocar, não sei por quê. Mas enfim, a gente está muito aqui, então às vezes a gente está conversando, tem uma colega que trabalha na VCG, que ela vem e ela gosta muito de conversar. E hoje eu estava agilizando tudo para poder vir para cá, e eu dei atenção para ela, escutativa, eu falei, Rafa, agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso finalizar o que eu estou fazendo. Mas eu dei escutativa para ela. Então, acho que ouvir atentamente o seu cliente, entender as dores do seu público, ver como você pode ser uma solução, você não perder a sua essência também e colocar a pessoa no centro do seu negócio, o ser humano no centro do seu negócio. Então, essa é a minha visão. O que mudou muito do cliente que tinha antes do mundo digital é que ele tem mais informação. Mas ele pesquisa mais, né? Ele ainda continua precisando de produtos, precisando de serviços. E o que ele chega muitas vezes na loja ou dentro do local de serviço? Ele sabe muito sobre aquilo lá. Ele sabe muito sobre tênis, ele sabe muito sobre carro. Eu brinco que existe um busólogo de tudo hoje em dia, né? O busólogo é a pessoa que ama ônibus, sabe muito sobre ônibus, sabe sobre chassi, sabe sobre veículo, sabe sobre público tudo. Que a gente se relaciona bastante. É um público que a gente... exatamente. E essas pessoas, elas vão para a loja já com muita informação no produto. Então, se a loja não tiver esse cuidado de saber muito sobre o que ela está vendendo e saber como conversar com essa pessoa, ele não vai conseguir desempenhar bem na venda daquele produto. Então, assim, se você vai vender roupa, entenda tudo sobre roupa. Entenda sobre tecido, entenda sobre como você vai falar para aquela pessoa, como que você vai vender. Por exemplo, você está vendendo um vestido, esse vestido é muito legal, mas você gosta de sair para onde? Para onde que você vai? É barzinho? É noite? Para que você vai usar esse vestido? Para isso. Olha, essa opção é melhor. Para quando que é? É setembro, outubro. Aqui vai estar mais quente, aqui vai estar mais frio. Por que você não pensa nessa opção? Que tal levar um casaco junto? Então, você vai ampliando o seu ticket médio de vendas, só que você tem que perguntar. É aquilo que a Cris falou.
2 ouvidos e uma boca. Então, use tua boca para perguntar quando você for falar, para você saber mais o que o teu cliente precisa. Então, assim, é o cliente que vai te dar as informações que você precisa para você aumentar as suas vendas, para você melhorar teu negócio, para você melhorar o teu serviço. Então, sempre que possível, na conversa, pergunte. Se você puder mandar uma pesquisinha de Satisfação para o cliente, satisfação de atendimento, satisfação de produto, sempre questionar ali sobre a qualidade do teu serviço de uma maneira que ele te ajude a crescer também. Então, assim, quanto mais você ouvir o cliente, quanto mais você tiver dados sobre ele, isso vai ajudar muito, muito mesmo. Então, assim, leia, pesquise no mercado. Hoje a gente tem muitas ferramentas que podem te ajudar a desenhar muita coisa no teu Na própria VCG, né, que eu já disse que é um serviço de commodity, que as pessoas usam muito mais por necessidade. Nós fazemos lá, até por uma questão de ISO 9001, uma pesquisa de satisfação anual. Então, são entrevistadas quase 400 pessoas. É uma amostra bem significativa. E aí, a gente discutindo com os meninos da TI para implantar um NPS no próprio chatbot, que era uma coisa que a gente não tinha no atendimento ao cliente, via WhatsApp. Por quê? Porque a gente quer cada vez estar mais perto, a gente quer cada vez... Tem coisas que não dependem da empresa, que não dependem da concessionária, mas quando se trata de atendimento dos nossos operadores, isso sim a gente sempre está disposto a melhorar. Quando se trata de higiene dos veículos, então eu tenho que estar disposto a ouvir essas críticas que possam nos ajudar a construir um serviço melhor. E a gente implementou isso agora por ouvir os clientes e entender as necessidades deles. Então, tá sempre... E também, eu gosto de usar muita síndrome de Gabriela, né? Vocês viram que eu já falei dela, mas é porque a gente não tem aquela coisa do comodismo. Sempre foi assim, poxa, eu sempre posso melhorar. Com certeza. E pensando no transporte coletivo, hoje a gente tem USB nos ônibus, que é uma necessidade que a gente entende do público. Podia não ter, porque Exato. a pessoa às vezes passa 20 minutos, 30 minutos, a gente não tem longos períodos aqui, por exemplo, em Ponta Grossa, a pessoa dentro As do rotas são ônibus. relativamente curtas, né? Mas a gente tem esse mecanismo, esse cuidado ali, porque é uma necessidade que o público tem hoje em dia. As pessoas andam com celulares, as pessoas trabalham, estudam. Então, assim, é aquele momentinho que ela tem para carregar, a gente tem a opção ali dentro do ônibus para ela usar também. E também eu penso assim, é tão desagradável quando você quer adquirir um produto ou um serviço e você chega no estabelecimento e a pessoa não sabe te explicar aquilo que ela vende ou oferece, né? E você fica assim, poxa, mas eu achei que eu ia encontrar uma solução aqui, né? E a pessoa, você percebe que a pessoa está perdida. Principalmente com tecnologia. Principalmente com tecnologia. Então, não passa segurança nenhuma, né, para quem está querendo adquirir o produto ou o serviço. E é muito desagradável, né? Você sair assim frustrado, né? Nós temos Dependendo da frustração do cliente, esse cliente leva a marca pro buraco. Exatamente. Porque assim, hoje em dia você não precisa mais ser influenciador para fazer um vídeo e acabar com a reputação. Exatamente. Então, assim, hoje, principalmente em atendimento pessoal, em que a pessoa se desloca de um lugar para uma loja ou para um serviço muito que é tete a tete ali, pessoa a pessoa, esse atendimento tem que ser excelente. É verdade. Não é mais assim, antigamente a gente via assim, qual que é o diferencial da sua empresa? Qualidade no atendimento. Nossa, eu achei que era uma coisa, né, básica isso, né? Isso é obrigação, né? Sim. Isso não é diferencial. Não é um diferencial. E assim, é meio cruel você falar que você tem que ter um atendimento excelente, porque pessoas são pessoas. A gente tem dias bons e dias ruins, mas assim... Clientes e clientes. Exatamente, clientes que são mais simpáticos, vamos dizer assim. Mas hoje a gente vive num 24/7 de marca, assim, e você tem que tomar muito cuidado, até inclusive com o que você faz quando ninguém está olhando. Exatamente. Porque existe alguém olhando, né? Exatamente. E a gente, por exemplo, quando trabalha com assuntos que exigem a segurança máxima, isso se estende à rotina da pessoa, isso se estende à vida fora do trabalho também. Então, como a gente coloca isso na vida das pessoas, que o compromisso dela, ele sim encerra quando você bate o cartão, mas a reputação, a imagem, o vínculo que ela tem com aquela companhia, nem sempre se encerra quando ela bate o cartão. Nós temos um caso lá de um motorista na VCG, que ele tem um perfil no TikTok e ele tem um número de views muito interessante.
E a questão do microinfluenciador, agora nós voltando para o assunto, nós usamos ele para fazer um unboxing dos ônibus novos que chegaram. Mas esse funcionário que está representando a marca, a responsabilidade sobre ele aumenta muito. Então, é como você enxergar para isso de forma muito coerente e entender que o seu compromisso nem sempre termina quando bate o cartão, sabe? Poxa, se eu estou habituada a comprar na sua loja, se eu sou tua cliente habituê, e eu te vejo numa condição não muito legal, será que não está interferindo na minha vontade de comprar naquela loja ou voltar a comprar com você? Então, a gente ter esse cuidado também com a imagem pessoal da gente, com a nossa autoimagem, com a responsabilidade que nós temos com aquilo que nós passamos para as pessoas, né? E como nós somos vistos. É verdade. Acima de tudo, eu acredito, né? Claro que a gente não poderia deixar de falar também de uma novidade aí para novembro, né, Cris? Isso, novembro. InovaCon. Segunda edição. Esse ano trazendo 2 viés. O InovaCon, só para vocês entenderem, é um evento realizado em Ponta Grossa através de Lei de Fomento ao Turismo, com incentivo do IPTU. A nossa principal patrocinadora tinha que ser, né, a VCG, porque se eu não pudesse chegar para o meu diretor e falar, gente, queremos o patrocínio do IPTU de vocês, né? O nosso principal patrocinador é através do Contur, da Secretaria de Turismo e da própria Prefeitura. Então, a gente precisa fazer essas vezes. E é um evento que discute inteligência artificial. No ano passado, no ano retrasado, a gente vinha nessa angústia. E aí, somos parceiras do professor Albino de outros eventos e a gente sentou e falou, poxa, precisamos trazer algo para Ponta Grossa. Então, o InovaCon, este ano, segunda edição, ele vai ter 2 linhas de atuação, que é educação e negócios. Ele vai ter uma modalidade de compra de ingressos que já vai estar disponível lá no Simpla, através de... Por área, por palestra, por linha de atuação. Vai ter um evento bem mão na massa com o professor Delbino, que inclusive semana que vem está indo para a Bélgica. Ele volta e já vai para a China, numa imersão lá na China, nos principais centros de pesquisa mundial que discutem a inteligência artificial. Então a gente não está falando de qualquer pessoa junto conosco para coordenar esse evento e também para palestrar. É um parceirão. É um parceirão. Tanto em tamanho quanto em conhecimento. conhecimento. E em gentileza, em bondade, em generosidade, coração. Exato. E esse evento vai acontecer no dia 13 e 14, no Centro de Eventos Ponta Grossa, ali perto do Sesc. Isso, perto do Sesc, no centro. Com várias iniciativas para discutir inteligência artificial, mas muito mais voltada para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. E a gente está com uma expectativa muito alta, vocês já estão convidados. Nas redes sociais da WeBuzz Marketing, a gente tem o conteúdo. Nas redes sociais do próprio InovaCon, a Larissa já está coordenando esse trabalho também. E a gente agora entra com estratégias de assessoria de imprensa para fomentar e tornar esse evento cada vez mais conhecido das pessoas e com o desejo de participar. A gente vai deixar maiores informações aqui, Cris, se você quiser deixar link, tá? Essas coisas. Tem a gente tem as inscrições, a gente vai abrir no Simpla. Até o Albino estava para abrir essa semana, eu vou conversar com ele, a gente já coloca o link. Se já estiver disponível, a gente já coloca o link para começar a fomentar esses ingressos. Isso, estamos à disposição. São 2 dias de conteúdo, é bastante coisa. Então, assim, se preparem que a gente tem muita coisa para passar para vocês dentro do InovaCon. E principalmente porque o pessoal acha que precisa ir para São Paulo para ter esse tipo de conteúdo, e a gente está trazendo para Ponta Grossa, então é uma forma de valorizar o que nós temos aqui na nossa cidade. Eu acho que isso é o principal, sabe? A gente sempre achar que a grama do vizinho é mais verde. Não, a gente está na nossa casa, e a nossa grama, quando a gente fala de inteligência artificial, ela está muito bem cuidada, e a gente vai trazer grandes nomes para esse evento. Meninas, eu só tenho a agradecer pela visita de vocês, pelos insights que nós retiramos aí desse bate-papo. E eu espero, né, que vocês voltem, que tragam mais coisa. E
depois do evento, eu acredito que vai ter muito conteúdo para E compartilhar. sempre como cliente também, entendendo o perfil de serviço que vocês oferecem, com sempre muita qualidade, um atendimento daí sim diferenciado, né? Para brincar aqui, mas com sempre muita gentileza e olhando para a necessidade que a gente tem de também nos ajudar a atender os nossos clientes da melhor maneira possível. A gente acredita muito nas parcerias, nós somos gratos enquanto agência, enquanto pessoas, por termos parceiros no mercado que são parceiros de muito valor. Então, também é uma forma de agradecer. A gente é que agradece, né? Muito obrigado, gente. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse os outros conteúdos que nós temos também no nosso canal, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. E a gente vai ficando por aqui e esperamos vocês aí no próximo episódio. Então, nosso tchau. Obrigada!